Boa tarde, Marisa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é meu, Isabela. Um grande privilégio estar com vocês. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, compartilhar um pouco da sua trajetória missionária com a gente e com quem está em casa também, quem vai ouvir essa live depois. Seja muito Sim. bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu estava aqui falando um pouquinho sobre você, mas eu acho justo você apresentar a família e um pouquinho para a gente ir conversando sobre a sua trajetória, conhecer um pouco em uma hora de live toda uma vida de ministério, mas a gente consegue fazer um resumo. Então, conta para nós um pouco sobre você, sobre a sua família e sobre a sua caminhada missionária. Bom, ah, eu me converti aos 11 anos, 1972, eu morava em Belo Horizonte. Na verdade, foi o meu pai que foi evangelizado por dois colegas de trabalho, um batista e um entre o batista e o presbiteriano. Mas ele conheceu as duas igrejas e não sei por que, na época eu era muito criança ainda, né? Não sei porque ele optou pela igreja presbiteriana. Inclusive, ela era muito mais distante da nossa casa. E tanto é que nós não podíamos ir na escola dominical e no culto. Então, a igreja que estava nos seus começos era a oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que hoje acho que é a oitavinha, né? Não é a que o reverendo Jeremias dirige, é o pastoreia, né? Uhum. Era o reverendo Josafá, por quem nós fomos batizados. Então, como era muito distante da nossa casa, a dona Laida Knight, uma americana que na época era missionária da igreja, ela ia todos os domingos a fazer escola dominical com a gente. Foi uma bênção. Então, ela ia à tarde e à noite nós íamos para o culto na igreja. E foi uma bênção porque Deus me tocou aí, com a vida desta mulher, vendo, sabe, o sacrifício dela. Era muito distante a nossa casa, né? Mas ela ia com sol, com chuva. Nós não tínhamos uma casinha organizada, então ela se sentava no quintal, ficava de costas para a rua, os vizinhos ficavam olhando, as crianças jogando pedra, rindo, sabe? Fazendo chacota. E ela ali firme. E isso tocou meu coração. Eu ficava perguntando por quê? Por que ela fazia aquilo, né? E eu achava incrível. E a minha própria conversão foi assim, eu vi os jovens da igreja um dia chegando de um acampamento, eu tinha 11 anos, 10 para 11, e eles chegaram e o pastor pediu para que eles fossem à frente para cantar um pouco, né, do que eles tinham aprendido. E quando eles passaram, eles cantaram com uma alegria tão grande, e que eu orei. Eu não sabia que eu estava orando, mas eu falei, eu quero ter o que eles têm. Esse foi o meu pedido, foi a minha oração, que eu considero a minha oração de entrega a Jesus. Porque o que é que aqueles jovens tinham que eu não tinha? Era Jesus. Então, esse foi o dia que eu aceitei a Jesus, que eu pedi a Jesus para ser meu Salvador e depois eu fui compreendendo. E ver a dona Laida na minha casa, isso me levou depois a querer ser como ela, a querer levar, a ensinar especialmente crianças, a ensinar da palavra de Deus, né? Bom, esse é um pouco do que foi o meu chamado. Depois nós fomos batizados, reverendo Josafá, reverendo Wilson. Bom, depois mudamos para Formiga e tudo bem. Mas eu, depois de grande, sempre servi na minha igreja em Formiga, né? Porque depois meu pai foi transferido para Formiga, ele era funcionário público. Ele foi transferido, eu me congreguei aí na igreja em Formiga, sempre servi ao Senhor em distintas áreas, né? Com Uhum. crianças. Aos 15 anos eu já era secretária, presidente da SAF, secretária da Federação Oeste de Minas de Jovens e tudo isso. E então foi quando Deus foi concretizando o meu chamado missionário. E não tinha nada mais.
mais importantes que eu quisesse fazer na minha vida que servir ao Senhor, mas eu não queria servir de qualquer maneira. Eu queria ter os instrumentos, queria ter o conhecimento bíblico, os instrumentos necessários, sabe? E foi assim que eu decidi ir para o IBEL. Não conhecia, mas o pastor, na época, o reverendo Emílio de Freitas Carvalho, ele me ajudou, me orientou. E assim que foi que eu fui para o IBEL. Estando no IBEL, eu conhecia aquele que foi meu esposo, o reverendo Buenaventura Gimenez. Ele não estava no IBEL, ele já estava no seminário, mas foi visitar o irmão dele, o Eulório, que sim estava no IBEL. E éramos companheiros, e ele na visita, nós nos conhecemos, começamos a namorar, e nos casamos assim que eu me formei no IBEL. Deste casamento, tivemos 3 filhos. O Joel Marcos, que é o mais velho, tem 33 anos, vai completar 34 agora em junho. Temos o Eliezer, né, que completou 32 anos agora em março, e a Ana Beatriz, que tem 26 aninhos, é a caçulinha da casa. Como diz no Paraguai, é Parraguê. E são os 3 filhos. E como a maioria sabe, meu esposo faleceu, o reverendo Bonaventura, em 2016, depois de sofrer muitos anos com lúpus e depois com câncer. E ele finalmente veio descansar, que eu digo, né? Descansar no Senhor. Ele está com aquele a quem ele muito amou e serviu. E deixou aqui a família dele para continuar a obra. É o que eu posso dizer. Um legado imenso, com certeza. Maravilhoso. E voltando um pouquinho na história de vocês, quando vocês estão se casando e decidiram já ir direto para o Paraguai, como é que foi essa história? Como é que o Paraguai, além de seu esposo, como o Paraguai entrou na sua vida? Ele era paraguaio. Então, quando eu fui para o IBEL, nós temos que fazer uma carta, né? Para ir para o IBEL. Você tem que dizer o que você vai fazer depois de sair do IBEL. E eu lembro que na minha carta eu disse que eu gostaria de trabalhar nos lugares mais remotos do Brasil. Não tinha noção de para onde ir, mas eu coloquei assim, quero ir para os lugares mais remotos, lugares mais difíceis, população carente. Esse foi o que eu escrevi na minha carta. Mal sabia eu que Deus tinha alguma coisa preparada, né? Então, sempre que chegava no final do ano, que nós tínhamos que escolher os nossos campos, onde nós iríamos fazer estágio, né? Eu chegava para o reverendo Olson Pemberton, que era o diretor do IBEL, e eu falava para ele, eu quero o lugar mais difícil que tiver. E ele falava para mim, Marisa, eu tenho lugares muito difíceis, eu quero. Eu falava, eu quero. E realmente eu ia para os campos mais difíceis. No final de 82, foi o ano que eu comecei a estudar, eu conheci o Buena. Ele me viu, já se apaixonou, me disse assim, já me pediu para casar, para namorar, ele me pediu para casar. E ele me explicou, decidido. E ele falou para mim assim, olha, se eu quero me casar, mas eu vou te dizer uma coisa, se você casar comigo, você tem que ir embora comigo para o Paraguai, eu não posso ficar no Brasil. Eu vim aqui para me preparar para servir o meu povo, porque eu tenho um chamado para servir o meu povo. Eu me assustei, porque eu pensei, uau, Paraguai? O que eu sabia do Paraguai? Aquilo que eu tinha estudado na história do Brasil, que nós tínhamos entrado em guerra com o Paraguai e que nós tínhamos ganhado. Não sabia nem muitos detalhes desta guerra, que naqueles tempos não se contava tanto, né? Mas quando ele me falou, eu pedi tempo, eu falei, vamos orar. Vamos orar. Ele me contou toda sobre a vida dele, sobre a família dele, e me falou isso, que me assustou um pouco, era muita responsabilidade, e eu não gostaria de tomar essa decisão assim, né? Então eu pedi um tempo para orar. E enquanto isso nós ficamos escrevendo cartas, nós ficamos nos comunicando por telefone, né? Não celular. O de disco. E, bom, até que finalmente ele me perguntou a resposta e eu falei que sim. E realmente com muita paz no coração, porque não foi alguma coisa racional, simplesmente. Foi mente e coração. Foi orando, né? E olha que para casar,
Eu lembro que para casar eu consultei muitas vezes a Deus e fiz algo que nós presbiterianos não fazemos. Eu abri a Bíblia, depois de orar eu abri a Bíblia, eu falava assim, me mostra uma passagem. Então, várias vezes que eu abri a Bíblia, saía na mesma passagem, quando Deus chama a Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, né? Para uma terra que ele ia mostrar. Eu cheguei de pensar assim, possivelmente a minha Bíblia já está acostumada neste texto, é um texto que eu gosto. E um dia eu pedi para minha colega de quarto, a Roselmi, eu pedi para ela a Bíblia dela emprestada para poder fazer o mesmo. Depois de orar, abri a Bíblia e saiu no mesmo texto. Aí eu contei para ela, ela falou, Marisa, mas Deus está te falando mais do que claro. Eu falei, certo, é o Paraguai. E foi assim que eu disse sim, não só ao namoro, ao noivado, mas ao casamento também, a vir para o Paraguai. Eu vim primeiramente conhecer a cidade de Concepción, olha, 36 anos atrás, não é nem um pouquinho do que é agora. Mas meu coração já estava preparado pelo Senhor. Todas as dificuldades que eu vi, eu não vi como dificuldades, eu vi como oportunidades, sabe? Oportunidades de levar a palavra de Deus, levar consolo, de levar esperança e, acima de tudo, de levar salvação, sabe? Então, quando eu fui muito consciente. Eu cheguei no dia da peregrinação, no dia que o povo, assim como no Brasil, tem a peregrinação para a cidade, para a Romaria, né? Cidade de Nossa Senhora. Aqui também tem, no dia 8 de dezembro, a cidade de Caacupé. Então, eu cheguei no dia 7 de dezembro, as pessoas estavam todas indo em direção à cidade espiritual do país, todos indo para Caacupé. Eu achei estranho, então eu perguntei o que era aquilo. Com o Bueno, nós tínhamos casado, né, dia 3 de dezembro, nós casamos no Ibel e já empreendemos viagem para o Paraguai. Então, no caminho, no ônibus, já dentro do Paraguai, eu perguntei o que eram aquelas pessoas. E ele me contou, né, que era peregrinação, todos estavam indo para a cidade de Caacupé. Então, orei. Naquele momento eu orei, só ali, entre Deus e eu. Falei, Senhor, aqui começa também a minha própria peregrinação em terras paraguaias. Eu falei, eu não me sinto sozinha. E não é porque eu tenho meu esposo comigo, do meu lado. É porque o Senhor está comigo. O mais importante, eu tinha certeza, tenho até hoje, de que eu não vim sozinha. Eu vim pelas mãos do Senhor. Ele me trouxe, eu falei para ele, eu estou confiada em que o Senhor está me levando, o Senhor me trouxe. Então eu estarei feliz, eu estarei agradecida por tudo, porque eu não estou sozinha. E assim comecei a minha peregrinação. E como que foi essa adaptação ao campo? É um casamento transcultural e é um ministério transcultural. Como que foi essa adaptação de chegada ao Paraguai, de conhecer, né, a cultura ali, tendo uma cultura também dentro da sua própria casa, né? Como foi isso para você? Olha, não foi fácil. Porque primeiro eu tinha vindo ao Paraguai antes, 6 meses antes, para conhecer a cidade de Concepción, como eu falei. Uma coisa é você ver de longe, uma coisa é você conhecer, é você escutar, é você estudar. Uma coisa é a teoria, a outra é a prática, é estar no campo, vivendo todos os dias com as pessoas, escutando os diferentes idiomas, porque o Paraguai tem 2 idiomas. E o norte do país, que seria o interior, né? Hoje já não tão interior, mas naquela época, 36 anos atrás, bem interiorzão. Então, eu cheguei em Concepción, as pessoas falavam Guarani. As crianças falavam Guarani. E eu cheguei com a minha mala pronta, com material pronto para contar histórias em portunhol, pelo menos, mas eu não podia. Porque as crianças não entendiam Guarani, né? E graças a Deus, como eu te falei, eu tinha certeza de que eu não estava indo sozinha. Eu orava para que Deus colocasse pessoas para me ajudar
neste período, porque o Buena, ele, claro, Buena, como carinhosamente nós chamávamos, né? Ele não podia estar todo o tempo comigo, ele era pastor, havia uma igreja organizada ali que passaram-se anos sem pastor. Então ele estava naquele período de revitalização da igreja. Então eu tive que também fazer o meu trabalho. Graças a Deus, uma das pessoas que muito me ajudou nessa época foi a Emma, a missionária Emma Erbend, né, hoje de Castro. Na época ela era adolescente, eu acho que tinha uns 13 anos, mas já tinha um coração aberto para missões. E ela foi uma companheira, uau, incrível em todos os momentos, sabe? E ela ia comigo para as congregações, me acompanhando, traduzindo as histórias para as crianças em Guarani. Começamos um trabalho embaixo de uma árvore, em uma olaria, e nós íamos aí com sol, com chuva, sabe? Reunimos um grande grupo de crianças. Deste grupo de crianças estão hoje na igreja praticamente todas. Uma dessas pessoas que nos acompanhava é o primeiro presbítero da igreja paraguaia, o Carlos Orreda, que está em São Lourenço. Então, é uma alegria muito grande ver essas pessoas na igreja, que eles sentavam ali embaixo daquela árvore, com frio, com chuva, com calor, para nos escutar, sabe? Tocávamos o violão, cantávamos canções, traduzia para o espanhol, traduzíamos para o Guarani, Emma traduzia para o Guarani. E foi assim, sabe? Inclusive, foi me adaptando. Ela tá aqui, ó, Emma, te mandando um abraço, dizendo que você também foi uma bênção na vida dela, que você ensinou a tocar violão. Foi. Ensinei ela as primeiras notas no violão, ensinei a fazer rosquinha de nata, ensinei a fazer bolo, muitas coisas. E hoje a minha aluna é melhor do que eu, sabe? Sim, sim, ela foi uma bênção muito grande na minha vida, realmente. E como você me perguntou, tudo era diferente. O casamento, né? Éramos duas pessoas, porque o casamento em si são duas pessoas diferentes. Mesmo que sejam da mesma nacionalidade, somos diferentes, somos duas pessoas diferentes. Agora imagina um paraguaio e uma brasileira. Então tivemos tempos, não digo que foram crise, mas foram períodos de adaptação. Então, chegavam as pessoas, né, para fazer visita. Geralmente essas pessoas se comunicavam em Guarani. Guarani é a língua do coração desse povo. É a língua materna. É o idioma doce que eles falam. Então, e no começo eu ficava chateada, porque chegavam e começavam a falar com ele, eu queria participar da conversa, e eles começavam a falar em Guarani. Então, no começo você se sente perdida, incomodada, estarão falando de você, coisas assim, tudo isso passa pela sua cabeça. Mas eu aprendi também a descansar no Senhor e a saber que Deus estava fazendo a obra. Se elas estavam ali buscando ao pastor, é porque precisavam do seu pastor e ele estava fazendo a obra do Senhor, ele estava pastoreando. Então, geralmente, quando chegavam estas pessoas, se ele não precisava da minha presença, né, no caso, por exemplo, se ele não estava recebendo uma mulher, né, então eu me retirava, deixava ele à vontade com a pessoa. E tive que aprender muitas coisas, entre elas o Guarani. E foi uma bênção estar em Concepción, porque eles falavam muito Guarani. Eu ia no mercado e tinha que pedir para as pessoas em Guarani. Então, eu fui aprendendo. Eu ia pescar muito nesses barquinhos, sabe? Barquinhos bem rústicos, sabe? Que você vê, tipo, a água vai entrar em qualquer momento. Mas eu fazia questão, porque geralmente éramos entre 3, 4 casais. Todos falavam em Guarani, conversavam, até meu esposo, e eu ficava ali, quieta, só ouvindo, aprendendo. E de repente, quando eu falava alguma palavra, alguma expressão, eles se surpreendiam e eu ficava feliz de poder me expressar, de poder me comunicar em Guarani. Então foi um período, eu acredito que foi um bom tempo
Deus ter me levado primeiro à Concepción para poder me adaptar ao clima, que é bem diferente do Brasil também. De repente está um calor de 45, 50 graus, e depois vem aquele frio, 7, 4 graus, 3, 2, 1, -1. Então, quando somos jovens, aguentamos tudo isso, sabe? Mas hoje em dia é um pouco diferente. Mas foi bom, acredito que Deus me preparou todos estes anos, né? Trabalhei com a SAF, trabalhei com as crianças, com grupos de jovens. Foi um reativar todas estas sociedades que já não mais funcionavam, mas também colocar na mesa o que é que vocês querem, como vocês querem fazer. Não estou desprezando os pastores que estiveram antes. Eu esperei um tempo prudente, né, depois de estar ali para consultar os irmãos. Por exemplo, as senhoras da SAF, quando nós nos reuníamos, eu percebia que elas não estavam interessadas em fazer ata. Muitas nem sabiam ler. Ou então as atas eram feitas em espanhol. E o idioma que elas falavam era Guarani. E um dia eu perguntei para elas: vocês estão contentes com esse estilo de reunião que nós estamos fazendo? E elas: não. Eu falei: então, como? Como nós podemos fazer para que vocês possam aproveitar ao máximo? Para que isso seja um encontro agradável? Então, começaram a dar opiniões, né? Por que não nos reunimos em nossas casas, cada semana, numa casa, ou cada 15? Podemos compartilhar aquilo que sabemos cozinhar, comidas típicas, temos um devocional pequeno, cantamos, oramos. E foi muito, muito bom ter conversado com elas e fazermos essa mudança e fazermos como elas queriam. Porque essa é a intenção do missionário, o propósito do missionário não é levar a nossa cultura, os nossos costumes, não é mesmo? Tem que ser como vocês querem, como vocês fariam isso, né? Então, já estou entrando aí um pouco da questão da cultura paraguaia. Porque, por exemplo, o paraguaio, em Concepción se nota muito isso, eu percebi muito isso. Aqui em Assunção é menos, mas nas cidades ao redor de Assunção também a gente percebe muito isso. As pessoas não te recebem na sala, te recebem embaixo de uma árvore ou na varanda, porque ali já tem cadeiras em círculo, onde você senta, e em vez de tomar cafezinho numa xícara pequenininha, você se senta para tomar o tererê, que é a água fria servida nessa guampa. E hoje em dia... preparada. Sim, sempre. Mas hoje em dia o Ministério da Saúde proibiu de fazer isso. Então, cada um tem que ter a sua. Podem sentar, 2 metros de distância, quase impossível. Então, isso é muito difícil para o Paraguai. Ele estava acostumado a sentar, estar próximo e passar a guampa para o outro. Era um momento de confraternização, um momento de intimidade, de conversar, de compartilhar os seus problemas, mas também era um momento de relaxar, de rir, sabe? E agora não podem fazer mais isso. Então, é uma questão que se tem que adaptar por um tempo, né? Esperamos em Deus que seja por um tempo. E aproveitando até que você já falou um pouquinho da cultura do tererê, conta pra gente um pouco também sobre a cultura do Paraguai, como é o paraguaio, né? Até mesmo para a gente de casa poder entender e entender essa transculturalidade de como que é um missionário chegar nesse país, né? De ter que entender a cultura, de como que o povo se comporta. Mesmo sendo vizinhos, são culturas totalmente diferentes, totalmente opostas, e é muito importante essa questão, né? Eles são muito amáveis, muito, muito. A amabilidade é uma característica deles. Estão sempre sorrindo, gostam de receber visitas. Eu já falei que eles falam 2 idiomas, né? Mas são muito amáveis, gostam de ser visitados.
gostam de que você compartilhe com eles a palavra de Deus, gosta que você ore por eles, eles aceitam, te recebem, sabe, com muita amabilidade. Agora, eles nunca falam não. A resposta para não é sim. Então, é uma coisa que você tem que saber. Quando ele fala sim, ele está dizendo não. Então, se você convida para ir na igreja, geralmente você compartilha com eles um tempo. Um tempo de tererê, uma roda de tererê, você pode ler a palavra de Deus, você ora, pergunta os motivos de oração, você ora por eles e convida para ir na igreja, fala, olha, nós vamos ter reunião, domingo às 9 da manhã, culto a tal hora. Sim, eu vou. Vamos todos. Vou levar minha esposa, meus filhos. E isso para mim foi um aprendizado, porque quando eu cheguei, então nós íamos visitar e as pessoas falavam que sim. E eu pensava, uau, a igreja vai encher hoje com todas essas pessoas. E o Bueno falava para mim, não, não é assim, eles não vão. Falei, mas falaram que sim. Ele falou assim, não, o sim é não. Eu demorei a entender que sim era não. Eles dizem sim, eles não vão te dizer não, eles querem te agradar, sabe? Então, se você quiser vir ao Paraguai ser missionário aqui, tem uma das coisas que tem que aprender, é que o sim é não. Eles não vão te rejeitar, não vão ficar chateados, entende? Te colocar para fora. Pode acontecer em raras ocasiões, eu estou te falando de 99% que não é assim. São muito amáveis, recebem, são bem receptivos, né? Receptivos, obrigada. Isso, hospitaleiros demais, demais, demais. Então, como eu te falei, nem sala eles utilizam, né? Recebem fora da casa, mas eu via isso como alguma coisa estranha também. Eu pensava, será que eles sentem como uma invasão do espaço deles? Não é assim. É porque é muito calor, é muito quente. Então, sentar embaixo de uma árvore é agradável. Sentar na varanda é agradável, né? Para você poder sentar e conversar, não tem nada melhor que sentir a brisa, o vento fofo, quando não é aquele vento quente. Ou você pode colocar um ventilador, né, para amenizar o calor e assim poder continuar sentado tomando tererê. Mas são bem amáveis, realmente. E qual é a situação em relação à igreja, né? Como é a realidade da igreja no Paraguai? As igrejas presbiterianas, né, são igrejas pequenas. Uma das características também dos paraguaios, eles gostam muito de músicas alegres e, né, é uma característica porque o Paraguai é uma fusão, né, do indígena com o espanhol. Eles têm muito ainda do indígena e os indígenas gostam mais de coisas alegres, movidas, né? E então a preferência deles geralmente é por igrejas assim, igrejas que não são tradicionais, como eles costumam se referir a nós, né? Então, nossas igrejas são realmente igrejas pequenas. Temos igrejas em Concepción, as congregações, né? Belém, Rua Arriba, 25 de abril. Temos a igreja em Santa Rita, a igreja em São Lourenço, um ponto de pregação em Uporã, e a igreja de Assunção. Mas todas elas são igrejas pequenas, apesar dos anos e anos de trabalho, e trabalhos intensos. Mas, como eu te disse, uma das primeiras dificuldades é o dizer sim, sendo que é não. Então, isso me leva a te dizer outra coisa. Eles são muito católicos, praticantes. Então, eles sim vão à igreja, sabe? E muito difícil desvincular-se da igreja, sabe? Muito difícil para eles. Eles não entendem isso. Então, as igrejas continuam pequenas, são pessoas humildes, a maioria delas são pessoas bem humildes que não têm condições de
por exemplo, pagar o salário do pastor ou de uma missionária, né, ou de se autossustentar, fazem isso com muita dificuldade. E não porque não conheçam a palavra de Deus, e não é porque não saibam que devam de entregar os seus dízimos, entregas, são dizimistas, mas a entrada é pequena. Então, as igrejas são pequenas e ainda não são autossuficientes, autossustentáveis. Mas temos crentes bem comprometidos com o Senhor, né? Com Deus, com a obra evangelística, temos sim. Temos líderes já nacionais, né? Ainda faltam muitos. Como eu estou aqui mais tempo, eu me atrevo a dizer, eu gostaria de que a Igreja Paraguaia tivesse muito mais líderes nacionais, que pudessem falar os dois idiomas, que pudessem pregar em Guarani, especialmente nas congregações onde somente falam em Guarani. Ou eu gostaria que os líderes das capitais fossem paraguaios e que pudessem misturar o Guarani com o espanhol, falar o Diopará, que é essa mistura, né, do Guarani com o espanhol. Então, é o desejo, é o grande desejo do meu coração, realmente, que tivéssemos mais líderes nacionais. Mas eu creio que Deus está preparando, sim. Uhum. E como você também falaria um pouco sobre o perfil do missionário para atuar no Paraguai, né? A gente sempre faz essa pergunta porque temos muitas pessoas que estão nos escutando que têm o desejo de servir em um campo, né? Mas às vezes não sabem qual lugar, às vezes com cada realidade que a gente compartilha aqui na live, fala, nossa, eu vou para tal país, eu vou para tal país. Então é até bom para a gente poder movimentar e motivar as pessoas com seus dons e talentos a atuar em algum país específico, né? Então, qual que você diria que seria um perfil para atuar aí diretamente com o povo no Paraguai? O primeiro requisito é que seja paraguaio. O primeiro requisito é que seja paraguaio. Não, bom, claro que tem outros, né, também. Que tenha a capacidade de não ser somente líder, mas de saber formar líderes, de delegar, sabe, de formar líderes, porque creio que os que estiveram anteriormente lá atrás, que começaram o trabalho, tiveram um pouco de dificuldades, acredito que naquele tempo talvez não tivessem a preparação necessária, talvez nem a visão, como nós temos hoje, de que nós não somos os donos do campo, né? Que nós um dia vamos morrer ou sair, e que devemos de deixar outros no nosso lugar. Então, aquele que venha preparado, eu vou ficar ex-tempo, né? Vou ficar tanto tempo. Neste período, eu vou fazer isso e isso. Quando eu sair, eu vou sair deixando pessoas para ficarem no meu lugar. A igreja não vai sofrer, porque não tem alguém para tocar no louvor, não tem alguém para ensinar as crianças, não tem alguém para cuidar dos adolescentes. Pode acontecer, entende? Pode acontecer que uma pessoa vai para outro lugar, né, e tudo, mas o meu objetivo deve ser formar líderes. Então, aquele que quer vir será muito bem recebido. Então, tem que estar disposto a amar as pessoas, tem que estar disposto a deixar a cultura brasileira de fora e pensar e sentar primeiro com os paraguaios e aprender com eles primeiro. Eles têm um ritmo diferente do nosso, sabe? Eles têm um ritmo lento, tranquilo, é o tempo deles. Então, nós temos que aprender a andar no tempo deles. Então, muitas vezes nós falhamos porque queremos... eu vou citar um exemplo. No Brasil, os livros de ata, né? Então, tem os livros de ata como são feitos, tem uma maneira de ser feita, né? Tudo bem. Então, o que acontece no Paraguai? No Paraguai, nós não podemos... A mesa diretiva nacional, que seria o presbitério, no caso,
Então, o presbitério, o Supremo Conselho, ele tem um modelo de ata a ser feito, que é dado pelo Ministério de Educação e Cultura. Este modelo de ata tem que ser feito cada vez que eles se reúnem. Uma vez por ano, eles têm que apresentar essa ata no Ministério de Educação e Cultura para que as igrejas possam funcionar. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui é assim. Então, por exemplo, chegou um pastor aqui e ele quis mudar. Ele quis mudar tudo. Ele arrumou uma advogada, mudou, colocou o nome, em vez de ser Estatuto da Igreja Presbiteriana, ele trocou o nome, ele colocou Constituição da Igreja Presbiteriana no Brasil. Por mais que na época o Bueno ainda estava vivo, falou não se pode, tem que ser estatuto, igreja, escola, tudo tem estatuto, não pode Constituição. Ele insistiu, vamos fazer, porque assim é no Brasil. Depois mudou o formato, a maneira de redigir as atas também. Então, quando eu lembro, porque eu fui na época, o Bueno, com meu esposo, na época, nós fomos levar no Ministério de Educação e Cultura o livro de ata. O ministro apenas olhou, saiu do escritório e nos entregou o livro de ata na nossa mão, fechado, e falou, não aceito. Primeiro, em primeiro lugar, Constituição só existe uma, a do país. Igreja tem estatuto. O formato, e aí pegou uma outra folha, com o modelo do formato de ata e trouxe e falou assim, o formato é este aqui, nós não aceitamos outro. E então, nós pedimos desculpas, porque nós sabíamos, mas o pastor novo que chegou, né, ele não sabia e ele quis fazer diferente. Ele foi eleito presidente, né, seria da Mesa Nacional ou do Supremo Conselho Paraguai, e ele quis fazer como é no Brasil, por mais que falássemos que não deveria ser assim. Hoje foi solucionado, se faz o livro de ata, que se tem que apresentar no Ministério de Cultura, e se faz o outro livro, né, que você pode escrever como é no Brasil ou como você quiser, mas aquele que vai ser apresentado tal como. Então, são pequenos detalhes, mas você tem que prestar atenção nesses detalhes. Você tem que estar disposto a desacelerar. Por mais que você chegue aqui e fale, vamos, 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 não vai funcionar. Entende? Porque eles não são assim, eles têm o ritmo deles. Então, nós temos que respeitar. E, olha, eu estou falando isso porque eu aprendi chorando, sabe? Eu achava um absurdo, por exemplo, fazer la siesta. Eu falava, é perder tempo. Eu falava, é perder tempo, dormir de siesta, perder 3 horas. Depois eu entendi que o calor era tão impressionante neste horário, até as 3 da tarde, que é impossível alguém sair. Inclusive, tem um ditado que se você vê alguém na rua neste horário, ou é cachorro ou é turista. Porque quem mora no país não vai sair, porque sabe do risco de sair neste horário. Hoje em dia nós temos a rádio anuncia, a televisão anuncia, no seu celular vem, né? O risco de sair neste horário. Por favor, não saia durante este horário, porque o sol vai estar muito quente, os raios, o vento, tal. Naqueles tempos não havia, né? Mas as pessoas já sabiam, então ficavam quietas na sua casa, fechavam seus negócios, mas a Marisa, agitada, chegou e queria fazer alguma coisa de siesta, então tive que aprender. Então, uma recomendação também para quem está querendo ver, sabe? É aprender, tem que andar no ritmo deles. E são coisas bem importantes, né? De se aculturar, né? Não vir com o seu pensamento do país, porque a forma como faz aqui não quer dizer que exista uma outra forma que não seja correta, né? E aprender junto com o povo, né? Isso é uma das coisas que se aprende aqui no preparo, né? Para poder ir para o campo, para não cometer algumas questões como essa que você citou. Verdade, é verdade. E também, para a gente conversar um pouquinho sobre a igreja, você já citou alguns pontos de pregação e também já falou da necessidade de treinamento de liderança para que cresçam mais líderes nacionais, porque o estrangeiro sempre vai ser um estrangeiro, né?
tem esse chamado e essa necessidade de poder, do nosso preparo aqui, às vezes, e treinar líderes ali, mas é muito importante a liderança local. E queria conversar com você a respeito do seu projeto atual, né? De você poder contar para a gente um pouco hoje o que a igreja no Paraguai tem realizado e como você tem amparado essa situação também. Olha, nós estamos em pandemia, tal como o mundo inteiro. Então, os nossos projetos estão obedecendo à pandemia, estão obedecendo às leis do país, às autoridades sanitárias e governamentais do país. Então, nós estivemos reunidos, Eulório, o reverendo Eulório, Maristela, e vimos que temos que aceitar. Com certeza. Com certeza, porque, especialmente, eu tenho recebido, desde que eu estive no Brasil, Deus me deu umas férias, não digo que forçadas, porque Deus não nos força a nada, né? Mas eu passei alguns meses no IBEL ano passado, eu fui levar minha filha, ela foi mordida por um cachorro no primeiro dia de aula. O cachorro do pastor, ela foi brincar, ou seja, o cachorro da casa do pastor, ela foi brincar com ele, ele mordeu no lábio dela, então ela teve que ficar em observação e o cachorro também 21 dias. Se ele morresse, ela tinha que ter outro tratamento. Então eu já estava com malas prontas para regressar e tive que ficar cuidando dela. E nesse tempo, as fronteiras do Paraguai fecharam, poucos dias depois as fronteiras do Brasil fecharam. Então eu acho assim que foi um tempo de umas férias que Deus me deu, porque foram muitos anos, foram 10 anos cuidando da saúde do Bueno e uns quantos anos sem tirar férias, né? Realmente sem tirar férias. Então foi um tempo que eu agradeço muito a Deus de ter podido ficar ali, fazer um tratamento de saúde que eu estava precisando e nem sabia, né? E tudo isso. Mas durante esse tempo, e depois que eu cheguei aqui, muitas pessoas têm me enviado mensagem, irmãos da igreja, irmãs, especialmente irmãs da igreja, que me questionam, que me perguntam se é pecado não ir na igreja, porque elas estão com medo de ir na igreja, e me falam, eu sou uma pessoa doente, ou então eu tenho filho pequeno, e se eu trouxer a doença? E eu falei para elas, não é pecado. Deus está permitindo esta pandemia. E como pode ser pecado você se preocupar com a sua família e com a sua saúde? Nós devemos agora de obedecer às autoridades da saúde e governamentais. Se você não se sente confortável de ir à igreja, então não vá. A igreja somos nós, né? Existem muitas poucas pessoas que têm condições de assistir um culto online. Então, é difícil, é complicado, eu sei. Mas o que nós vamos fazer? Para mim foi uma preocupação, sabe, grande. Até que Mônica me enviou o texto do Lutero. A Mônica, quando me mandou esse texto, foi tipo assim, ó Senhor, obrigado, sabe? Porque me ajudou, eu tinha certeza de que eu tenho que obedecer. Então, por exemplo, nós voltamos para a fase, não é a fase 0, mas é a semi-0, como eles dizem, mas praticamente você não pode sair na rua. Você só pode ir ao mercado ou à farmácia e, de preferência, enviar uma pessoa mais jovem, né? Então, muitas coisas que se fazia antes não se pode fazer. Estávamos congregando, tendo culto só uma vez por semana, poucas pessoas, até 25, agora só é permitido 20 pessoas, e as pessoas têm que dar o nome, porque se alguma pessoa, né, que esteve presente der positivo para a Covid, todas as outras têm que ser comunicadas. Então, isso é enviado para o Ministério de Saúde, então é muito bem elaborado. Mas o que acontece com os nossos salões de reuniões? Eles não têm condições de ter 2 metros de distância, porque tem que ser 2 metros para frente, 2 metros atrás, do lado direito e lado esquerdo. Então, não temos condições. Então, o que eu digo para essas pessoas, quando elas me perguntam, é pecado? Eu fiquei com medo, eu fiquei nervosa. Eu digo, não, você não está pecando.
não é pecado. Eu acredito que temos que falar mais isso, sabe? Que instruir, não colocar uma carga sobre as pessoas da igreja, que tem que ir, senão você está pecando, você vai até para o inferno. Não escutei isso dos nossos pastores, mas sim escuto de outras, né, denominações. Então nós temos que dar paz para essas pessoas. Quem pode ir, muito bem. Quem não pode ir, ok. Deus está vendo e Deus sabe. Então temos muitas coisas para fazer, muitas coisas no papel, sabe? Trabalhos com crianças, ah, coral, cântico coral e tudo, teatros. Mas um domingo vai uma criança, vai um adolescente, no outro domingo vai outra criança. Nem se pode dizer que podemos seguir, dar continuidade a um estudo, a um livro, a um tema, entende? Porque elas vão esporadicamente, às vezes não tem nenhuma na igreja. Existe muita dificuldade, então eu acredito que agora o certo seria estarmos todos, né? Porque as famílias sim podem estar juntas, inclusive sentadas na igreja. Então é fazermos aquilo que está ao nosso alcance fazer. É orarmos nas nossas casas, né? Estarmos aconselhando, ouvindo uns aos outros, né? Se não podemos ver-nos assim como estamos fazendo agora, mas podemos falar, podemos enviar mensagem, né? E podemos estar orando por aqueles que estão doentes, porque agora aquilo que estava no papel ficou em segundo lugar, né? E eu tenho certeza de que Deus entende. Deus entende, sim, né? Então, então acho que mais do que a escola tentou também. Uma das dificuldades foi que, em primeiro lugar, eles prepararam, o reverendo Eulório preparou a escola para que o Ministério de Educação e Cultura fosse dar licença para a escola funcionar, mas eles não chegaram a ir, né? E havia poucos alunos matriculados, somente 18. Então, com 18 alunos, você não pode pagar professores nem nada. Então, é um tempo de esperar, de se acalmar, não de ficar nervoso, porque não deu certo, não funcionou, não se pôde realizar. Tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus. Deus está no controle, nós temos que acreditar, nós, obreiros, líderes, nós temos que acreditar e nós temos que dar exemplo disso, que nós estamos acreditando que Deus está no controle e que nós não estamos desesperados, né, pelo que está acontecendo. Porque as pessoas da igreja também vão ficar desesperadas, não é mesmo? Então, é verdade. É uma forma de testemunho também, né? Uma forma de testemunho, verdade. E, Marisa, uma outra questão que a gente queria conversar também é a respeito que, às vezes, as pessoas pensam que o missionário, ele é uma super pessoa, né? E o missionário ele tem também as suas questões no campo, tem as suas questões familiares também, tem as suas questões emocionais. E vocês passaram por uma questão também, desde o falecimento do pastor Bonaventura, e eu acho que é uma forma de testemunhar também, né? Aquilo que vocês passaram, como vocês lidaram, como vocês têm passado por tudo também, continuar no campo. Então, se você pudesse também conversar um pouquinho, falar um pouco sobre as emoções do missionário no campo nesses tempos de dificuldade. Sim, foi muito difícil, sabe? Porque ninguém espera. E eu creio que agora as pessoas que estão sofrendo com pessoas da família com Covid ou que estão perdendo pessoas, não? E eu acho assim que comparar sofrimentos não é bom. Eu tenho um ex-colega meu do IBEL que sexta-feira perdeu o filho com Covid, 32 anos, um rapaz saudável, né, em Uberlândia. E eu não posso mencionar a dor dele, mas eu posso dizer que para nós foi muito difícil. O Buena sofreu com lúpus desde 2005, né? Foi muito difícil, ele teve que levar uma vida tranquila, né? Várias coisas ele não podia mais realizar, fazer, se viu limitado. É uma doença imunológica, né? Imunodepressora, e que realmente ele seguia um tratamento que era muito, muito caro.
E finalmente em 2014, a partir de 2012, ele começou com uma anemia, né? Que a médica dele não conseguia determinar o motivo, não havia um motivo, né? Não se encontrava. A princípio os remédios resolveram e depois não. Até que em 2014, né, no começo de 2014, ele foi fazendo exames até que encontraram o câncer, né? Então foi muito difícil para nós. Ele foi 1 ano e 3 meses entre uma operação, o tratamento de quimioterapia e a segunda cirurgia quando ele veio falecer. Então foi um período assim de ele particularmente, né? Ele nos períodos em que ele estava bem, então ele pensava que ia vencer, vai sair adiante, mas quando terminou o período de quimioterapia, ele percebeu que não tinha jeito. Eu lembro que ele chegou para mim e me falou que ele tinha orado, que ele tinha pedido a Deus que ele não queria ficar numa cama sofrendo, porque ele não tinha estrutura para ficar numa cama sofrendo. Ele falou para mim, eu pedi ao Senhor que se ele não for me curar, que ele me leve rápido, porque eu não quero blasfemar na reta final. E eu chorei, eu falei para ele, por que você falou isso? Sabe, porque eu não entendia, sabe, a dimensão naquele momento quando ele me falou, mas depois, quando eu vi ele sofrendo, eu entendi, sabe? Eu entendi quando Deus havia escutado a oração dele, havia atendido a oração dele. Então, foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Ele percebeu, foi só então quando ele percebeu que não tinha preparado a família, por assim dizer, né? Ele não tínhamos casa, foi quando ele percebeu que não tínhamos uma casa própria, não tinha parcerias, né, suficientes, então já era tarde para poder se preocupar com isso, ou reagir, ou procurar por essas coisas, né? Então eu tranquilizei, queria dirigir todas as coisas, né? E queria cuidar dos filhos, de nós, de todos nós, que ele estaria cuidando. Mas foi um período, cada filho, né, teve uma maneira de passar pelo luto. E os rapazes, 1 ano, 2 anos, já estavam bem. Minha filha foi a que levou mais tempo, Anita, que teve que ter um acompanhamento mais de perto. Teve um período de rebeldia, não aceitar. Mas graças a Deus está bem. Inclusive eu comentei com o reverendo Agripino na última reunião da diretoria, né? Eu falei com ele, não exatamente, acho que ele entendeu errado, pensando que eu tive dificuldade de vencer o luto. Não, foi minha filha que teve precisou de mais tempo, né, para vencer o luto. Mas estamos bem, sabe? Graças a Deus estamos bem, emocionalmente estamos bem, ficaram as saudades, ficaram as boas lembranças, né? O bom pai que ele foi, né, o bom esposo que ele foi também, e fica a lembrança de todas essas coisas, né? E oro muito pelas pessoas que estão sofrendo agora também, por tantos motivos, como o Covid. Eu tive meu irmão, que esteve muito mal também com o Covid, esteve 10 dias com febre e complicações, cada dia pensávamos que talvez ele iria já ser hospitalizado, e eu falei para ele, não se entregue. Lembrei do testemunho da Alda, falei, levante, reaja. Neste dia eu havia recebido uma mensagem do reverendo Auricimar, que foi meu colega também do IBEL, e exatamente ele tinha falado sobre Elias, quando Elias ficou
desejando a morte, né? E quando o anjo apareceu para ele, fazia com que ele acordasse, comesse. Então eu falei, mandei essa mensagem para o meu irmão. E nesse dia ele se levantou. E ele levantou e me escreveu: Marisa, é estranho. Eu não sinto, não tenho nenhum sintoma. Ele disse que saiu na rua. Saiu na rua para ver se realmente era real, se era ele, se ele estava vivo, se ele estava na casa dele. E eu falei para ele, é Deus. Sempre foi Deus. Né? Então glorifique a Deus, louve a Deus. E desde esse dia a febre desapareceu. E claro, ele ficou com algumas poucas sequelas, né? A água era muito doce, tudo doce era muito doce, mas está bem, graças a Deus, em menos de um mês, ele já está bem. Então, assim, a preocupação com a família, minha mãe tem Alzheimer, ela tem 81 anos, está num lar de idosos na cidade de Piuí, e nós, todos os filhos, temos que estar aportando, né, enviando dinheiro para que ela possa estar aí na clínica, porque ela tem uns períodos de agressividade muito forte, né? E não nos reconhece, pensa que somos crianças, passou dessa confusão própria da doença, mas está bem, graças a Deus. Todas essas preocupações trazem saudade, né? Quem está no campo, longe, sente isso, sente a vontade de estar perto, de cuidar, de mimar. Especialmente minha mãe, meu irmão, ele é o caçula. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. Meu pai já faleceu com 81 anos. E eu, aos 15 anos, eu fui mãe dos meus irmãos, eu cuidei. Esse meu irmão menor tinha 4 para 5 anos, e praticamente eu cuidei dele. Eu sempre falo para ele que ele é meu filho, ele tem que me obedecer. Então, quando ele adoeceu, eu fiquei muito, muito preocupada, sabe, com ele. Queria estar lá, queria poder fazer uma comida, deixar na porta dele. Mas pude fazer essas coisas assim, não pude levar a comida, mas pude levar a comida espiritual, que é mais importante ainda, né? Orar por ele, orar com ele e mandar mensagens para ele foi muito gratificante também. A saudade sempre. São todas implicações de estar no campo, né? De a família aqui no Brasil, a saudade, às vezes questões de saúde, né? Envolve e o missionário tem que estar distante. São todas questões que às vezes a igreja se esquece, né? Que o missionário que está no campo, ele também passa por essas questões, não é mesmo? Verdade. Que paga contas. Eu pago, tem aluguel para pagar, que tem a compra do mês para fazer. Meus filhos trabalham, graças a Deus, os 2 rapazes trabalham e me ajudam muito, né? E às vezes eu acho que nem é justo o tanto que eles me ajudam, porque eles devem ter a vida própria. Tem 33 anos, o outro 32, já é hora de que eles comecem a fazer a própria vida, né? Então, eu conto muito com a Igreja do Brasil. É a minha igreja mãe, eu posso dizer. Eu me converti, aí eu fui chamada estando na igreja. Eu amo a igreja brasileira, assim como amo a igreja paraguaia. Meus filhos nasceram aqui, meus filhos estão aqui. Tem esse outro lado, enquanto a minha mãe e meus irmãos estão no Brasil, eu tenho os meus filhos aqui comigo. Alguns outros missionários não têm esse privilégio de ter os seus filhos com eles no campo, né? Então é um privilégio, eu reconheço, é uma bênção de Deus ter os meus filhos aqui comigo e contar com o apoio deles também, né? Mas eu fiquei sem parcerias durante este ano, né? Devido à diminuição, acredito, de dízimos nas igrejas. Então, a crise, né, de uma forma geral. Muito desemprego, assim como aqui também no Paraguai tem muito desemprego, né, as pessoas. Então,
acabam não tendo como continuar com seus compromissos com a igreja, com o Senhor, muitas vezes. Isso deve doer, né, nelas também. Eu penso que muitas dessas pessoas que não estão podendo cumprir com isso, podem estar sofrendo também. Então, eu oro por elas também, que Deus possa abençoar, que não venha faltar nada, né, durante este tempo. Vai passar. Dias melhores, não, sim. O Senhor é a nossa força, é a promessa, não, de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós temos todas essas promessas para nos lembrar de que Ele está no controle, né? Amém. Marisa, o seu testemunho é muito vivo, é muito bom poder conversar com você e ser também edificada através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu ministério. Várias pessoas aqui durante a sua fala foram falando isso também, a respeito da sua fé e do seu testemunho, que continue assim, para que você consiga testemunhar aí no campo, no Paraguai. Outras pessoas que vão ouvir também essa live depois, que Deus possa abençoá-las também com o seu testemunho. E uma coisa que a gente sempre faz aqui é perguntar os pedidos de oração dos missionários, né? A gente tem aproveitado essa live para conhecer mesmo a realidade do nosso missionário, além do projeto, né? Além do que eles fazem no campo, além do crescimento da igreja, além das conversões no campo, mas também conhecer a pessoa do missionário, suas emoções, os seus pedidos de oração, de agradecimento. E essa é uma forma de nós, como igreja, podermos orar também especificamente pelos nossos missionários. Então, se você puder compartilhar alguns pedidos de oração para que quem está ouvindo, quem está assistindo essa live, possa orar especificamente por você depois. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, eu quero que todos agradeçam comigo esse tempo que eu fiquei no Brasil. Porque de uma maneira silenciosa, a minha glicose chegou a 500 sem que eu percebesse. E quando eu fui em setembro fazer o meu controle geral, né, de saúde, foi aí que descobri e pude tomar a medicação a tempo. E graças a Deus hoje já tenho controlado. Então eu acredito que foi um tempo abençoado que Deus permitiu estar aí. Então eu quero agradecer este tempo que pude estar, né, no Brasil. Agradecer que Deus nos permitiu regressar sem nos enfermarmos, tanto minha filha como eu, que nós viemos ainda em plena pandemia. Não viemos em muitas boas condições, né, nos ônibus e todas essas coisas, mas Deus nos guardou, nos preservou. E peço oração pelos meus filhos. Um deles está fazendo home office, está trabalhando em casa agora, esses tempos. O outro não, o outro sai para trabalhar. Então, que Deus possa guardá-lo, né, durante esse período que é tão arriscado, né, da pessoa ficar doente no ônibus, no contato com os colegas de trabalho também. E gostaria de pedir oração pela saúde deles, né? Gostaria de pedir oração também pela igreja, né? Que Deus nos dê sabedoria para poder conduzir cada irmão, desde o menor, né, até o mais velho, que possamos ter palavras, né, neste tempo, para cada um deles, saber atuar neste momento. Pedir oração também pelas parcerias, por novas parcerias, que Deus possa levantar novas parcerias, né? E pela minha família, né, no Brasil, e pela minha saúde, né, que Deus continue mantendo assim como está, e me dê as condições para poder, né, mantê-la assim como está. E agradeço muito essa oportunidade de poder estar falando com você, tá bem? Pela obra, né, missionária de todos os obreiros aqui também do Paraguai, porque não estou sozinha, cada um tem a sua dificuldade, né, nos pontos, nas congregações, nas igrejas que eu te falei. Oração por cada um deles também. Amém.
Nós vamos estar também como igreja orando por você. Se você que está ouvindo essa live quiser conhecer mais sobre a Marisa, sobre o projeto, sobre o trabalho missionário no Paraguai, entre em contato com ela. Nós vamos deixar aqui nas redes sociais o contato dela, junto com os pedidos de oração para você orar. E também conhecer e se envolver, né? Às vezes ser resposta de oração, ser um parceiro desse projeto, fazer parte da obra missionária no Paraguai. Então não deixe de contactá-la para poder ser igreja junto com eles lá no Paraguai. Marisa, Amém. muito obrigada pelo seu tempo, por poder Obrigada. contar a sua história para nós, nos impactar com seu testemunho, que Deus continue te abençoando, renovando as suas forças e ampliando Amém. os horizontes aí no Paraguai e de toda a equipe que está aí junto com você. Amém. Muito obrigada, Isabela, pela sua atenção. Muito amável a sua parte.